E por 177 milhões de reais a venda foi aprovada. Léo Pereira diz sim à proposta do Al Nassr para deixar o Mengão. A proposta dos árabes para o jogador, do ponto de vista financeiro, é tentadora e praticamente irrecusável. Fala, meus camaradas e minhas camaradas! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta terça-feira, uma terça-feira agitada no Mengão, porque, de novo vai ter briga Flamengo, Fluminense e Vasco por causa do Maracanã. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você que ainda não deu like no vídeo. É muito importante que já no começo do vídeo você aperte o botão do like. Então já deixa o like aí, porque tem muitas notícias. Tem Léo Pereira, tem Pedro, tem um monte de coisa, tem venda aprovada, tem um monte de coisa para eu falar com vocês. Então, já deixa o like aí. Vou começar o vídeo já falando dessa nova confusão que vai ter entre Flamengo, Vasco e Fluminense. Por quê? Hoje, o Vasco conseguiu uma liberação na justiça para poder voltar a ter torcedor quando for o seu mando de campo. Porém, tem um porém aí, não pode o jogo sem São Januário. Ou seja, se o Vasco é o mandante e quer ter torcida, tem que jogar em outro estádio. São Januário está interditado para receber torcedores. Sendo assim, no dia 20 agora de agosto, vai ter a partida entre Vasco e Atlético Mineiro. E o Vasco já entrou com pedido para jogar essa partida no Maracanã. Sabe qual é o maior problema? No sábado, o Fluminense joga contra o América Mineiro, também no Maracanã. E se o Fluminense passar de fase hoje na Libertadores e o Flamengo passar amanhã, na quarta-feira vai ter, depois, no dia 23, vai ter um Fla-Flu no Maracanã. Ou seja, olha o tamanho do problema e do prejuízo e olha o desgaste que vai ter o gramado do Maracanã por conta disso. E aí vai ser aquela confusão, vai ser aquela briga, o Flamengo não vai aceitar, o Vasco vai entrar na justiça e vai conseguir. E aí, mais uma vez, a gente vai ficar reclamando e vai ficar falando e não adianta reclamar e não adianta falar. Solução é o Flamengo partir para o estádio próprio. Bom, vamos mudar de assunto aqui. Vamos falar agora sobre Pedro, porque a informação que vem agora da Inglaterra é que o West Ham estaria interessado na contratação do Pedro para o lugar do Gianluca, que acertou a sua transferência para o Atalanta. Então a informação é que o Pedro iria para o West Ham no lugar do Gianluca. Vale lembrar que o Flamengo já negou uma proposta de 18 milhões de euros do Benfica pelo Pedro e já negou uma proposta de 20 milhões de euros do Palmeiras pelo Pedro. O presidente Rodolfo Landim, na semana passada, deixou bem claro para todo mundo ouvir que o Pedro só sai do Flamengo pelo valor da multa. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora de venda aprovada no Mengão, porque o Flamengo ontem teve reunião do Conselho Deliberativo do Mengão e ficou aprovado a venda dos 44 apartamentos do prédio do Morro da Viúva. A situação é basicamente o seguinte: o Flamengo tem esse empreendimento já há muitos anos e agora serão vendidos por 144 milhões de reais. 177 milhões de reais. São 44 apartamentos que serão vendidos aí num preço médio, um pelo outro, a 4 milhões de reais cada. Vai dar no final 177 milhões. Flazoeiro, o que o Flamengo vai fazer com esse dinheiro? Obra de melhoria no Ninho do Urubu. A ideia do Flamengo é comprar alguns terrenos ali em volta, expandir o tamanho do Ninho do Urubu, expandir também o tamanho da preparação das categorias de base e fazer até aquele mini estádio lá dentro do Ninho do Urubu. Esses 177 milhões serão todos destinados a essa obra no Ninho do Urubu e a venda foi aprovada ontem por unanimidade aí, se não me engano foi 268 votos sim e 24 votos não no Conselho Deliberativo do Mengão, tá certo? Vamos mudar o assunto agora, falar sobre Léo Pereira. Flazoeiro, que história é essa que o Léo Pereira aceitou sair do Flamengo? Gente, o Al Nassr, do Cristiano Ronaldo, do Luiz Castro, fez uma proposta para o Léo Pereira deixar o Flamengo. Eles ofereceram mais de 70 milhões de reais,
64 milhões de reais ao Flamengo na compra do jogador. O Flamengo disse não. Por quê? O técnico Jorge Sampaoli já deu um pulo dessa altura. Ele falou, não tem como, porque a gente não tem outro zagueiro com qualidade para continuar o resto da temporada e a janela de transferência está fechada. A gente não consegue no mercado uma peça de reposição para poder jogar. E no elenco a gente não tem. O Flamengo hoje conta com Davi Luiz, conta com Rodrigo Caio, conta com Fabrício Bruno, Léo Pereira, tem o garoto Cleiton e o Pablo. São esses os zagueiros do Flamengo hoje. E aí o Flamengo não quer aceitar essa proposta, ainda que aos olhos financeiros, assim, você vendeu um zagueiro que você pagou 30 e poucos milhões de reais por 74, 73 e poucos milhões de reais, é uma quantia muito boa. Porém, o Flamengo não está precisando vender jogador no momento. Só que, tem uma outra questão. A proposta para o Léo Pereira também é muito boa, porque os caras oferecem lá um salário de quase 2 milhões de reais. Que isso, Flazoiro? Sério? Quase 2 milhões de reais é o valor do salário que os caras estão oferecendo ao jogador. Além de mansão, além de carro, além de toda uma estrutura que os árabes dão aos jogadores que vão jogar lá na Arábia. Agora, o Léo Pereira já deu o sinal verde, mas não pretende entrar em uma briga com o Mengão. Tipo assim, se o Flamengo quiser, pra ele tá maravilhoso, tá tudo bem. Mas se o Flamengo não quiser, se o Flamengo entender que precisa do jogador, pra ele também tá tudo certo. Foi a informação que eu consegui obter aí, até com pessoas ligadas ao jogador. Então a situação é exatamente essa. O Léo Pereira disse sim pro Al Nassr, mas com uma condição. Depende do Flamengo. O Flamengo já disse não. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa situação. Vale lembrar que o Léo Pereira recentemente também teve o seu contrato renovado com o Flamengo. Bom, falando de Léo Pereira, falar de notícia boa, porque hoje Léo Pereira e Felipe Luiz treinaram com a equipe no Ninho do Urubu. E teve hoje uma novidade no treino do Flamengo, foi a presença já do novo preparador físico que chegou no Mengão, né? O Nicolás Maidana. Ele que estava no México, no Santos Laguna do México, mas já teve passagem pela Udinese e alguns outros clubes, veio para o Flamengo a pedido do técnico Jorge Sampaoli. E a informação é que a primeira impressão que ficou do Nicolás com os jogadores foi muito boa. Um treino muito forte, um treino muito intenso. Ele que hoje já começou a sair alguns vídeos dele treinando o time no deserto. O cara tem umas paradas assim muito loucas. Eu só espero que dê certo. Eu só espero que nossos jogadores aguentem correr 90, se for preciso, 120 minutos. É isso que eu quero. Só isso que eu quero. Esse time correndo, esse time voando em campo. Se é o Nicolás, se sou eu, se é qualquer outro que tiver lá de preparador físico, só quero que o time corra. E tem que correr bastante. E aí, a informação é que a primeira impressão, o treino do cara foi muito bom, foi muito intenso e os jogadores gostaram bastante. O Flamengo fez o primeiro treino hoje, faz um outro treino amanhã e amanhã o técnico Jorge Sampaoli já alinha ali a equipe para jogar contra o Olímpia na próxima quinta-feira pela Libertadores da América. Esse é um jogo importante, o Flamengo não pode vacilar. O Flamengo não pode dar mole nessa partida, porque é o jogo que vai classificar o Flamengo aí, dependendo de um empate ou de uma vitória simples, o Flamengo se classifica direto para as quartas de final da Libertadores. Se perder por um gol de diferença, o jogo vai para os pênaltis. E aí, meu filho, você decidir umas oitavas de final de Libertadores dentro do Defensores del Chaco, nos pênaltis, é sacanagem, mano. Pelo amor de Deus, a gente tem que ganhar o jogo. Vou falar para vocês, a gente tem que ganhar o jogo quinta-feira. Chegar lá e vencer a partida. Que aí pronto, a gente se classifica, passa de fase e tá tudo certo. A gente segue aí com o sonho de disputar a final da Libertadores no Maracanã. Lembrando que o Flamengo vai ter um outro problema com o Maracanã na final da Libertadores, independente de se passar ou não, porque a Conmebol quer o Maracanã 30 dias antes. Então assim, em outubro, o Flamengo não vai jogar nenhum jogo no Maracanã por conta da final da Libertadores, que é no dia 4 de novembro. Bom, eu vou ficando por aqui. Não é inscrito no canal, tinha esquecido de pedir. Se inscreve no canal, gente. É muito importante que vocês se inscrevam, que vocês acionem o sino da notificação. Você não paga nada por isso. Então você que puder ajudar aí, se inscreve no canal, acione o sino da notificação. Deixa o teu like. Muito obrigado por tudo. Amanhã, de manhã cedinho, já estou partindo já para o Paraguai,
para fazer essa cobertura do jogo entre Flamengo e Olímpia pela Libertadores. Aí eu já volto pro Rio na sexta, no sábado, domingo já tem jogo de novo e é isso, vambora com tudo. Importante a gente estar fazendo toda a cobertura do nosso Mengão para vocês, beleza? Muito obrigado, galera! Valeu, tamo junto, vocês já sabem, é nóis. Valeu!